E aí galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Professor Lalá. E hoje nós vamos abordar hoje sobre a Guerra Civil Espanhola. Por isso que de momento eu espero que todos vocês estejam em paz, estejam em casa. E essa aula ela tem uma explicação, digamos assim, muito interessante, porque nós vamos estar abordando aí as principais causas, né? A importância de estar aprendendo isso em história sobre a Guerra Civil Espanhola. Digamos assim, que ela foi um passo, tá, para infelizmente acontecer a Segunda Guerra Mundial. Então, ela aconteceu em 1936 a 1939, onde os conflitos entre os republicanos nacionalistas pelo governo da Espanha, tá? No campo de batalha, os republicanos eles se reuniam em torno da Frente Popular e juntavam os setores democráticos de esquerda. Então, eles eram chamados também de anarquistas e comunistas, tá? E do outro lado estavam as forças de direita, que eram articuladas em torno de círculos, como falange espanhola, né? É um elemento muito tradicional dentro dos setores das Forças Armadas, lideradas por um general chamado Francisco Franco. Tá? Esse general é o que causou realmente, né, a Guerra Civil Espanhola. Então, desde o início do século XX, a Espanha ela vivia mergulhada em sucessivas crises políticas, econômicas e sociais. O governo monárquico, parlamentarista, era incapaz de resolver dificuldades geradas pelo atraso econômico. Então, a estratégia era reprimir duramente os movimentos como os sindicatos e os partidos de esquerda. Então, por essa repressão, o que aconteceu? Em 1923, o general Primo de Rivera havia instalado uma ditadura do tipo fascista. Apesar de preservar a monarquia, essa ditadura caiu sob pressão popular em 1930. Aí, no ano seguinte, em meio, digamos assim, às profundezas e agitações sociais e políticas também, os republicanos eles acabam ganhando as eleições municipais de 1931. Assim, um movimento popular derruba então a monarquia espanhola e proclama a república, né? E a família real é expulsa para a Itália. Beleza? Após a instauração da República, foram implantadas a expansão do ensino básico e a reforma agrária, elementos importantes até então considerados no país. E digamos que essas medidas amedrontaram, né, as ideias conservadoras que eram compostas por grandes proprietários da alta burguesia, membros do exército e principalmente do clero. Então, os conflitos entre as forças de direita e esquerda, eles deram uma acirrada. E as elites, né, elas se uniram num partido de extrema direita, denominada Falange Tradicionalista Espanhola das Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista, e tinha como objetivo impedir as reformas que considerava de inspiração socialista. Como que se iniciou então a Guerra Civil Espanhola? A Espanha, ela viveu um período de desordem interna entre 1931 e 1936. Algumas facções mais radicais
aproveitaram para destruir templos católicos, invadiram também terras e fizeram justiça com as próprias mãos. Uma baderna terrível. Aí, em fevereiro de 1936, a Frente Popular, reunindo vários setores democráticos de esquerda e socialistas, comunistas, os anarquistas liberais, elegeu Manuel Azaña, isso mesmo, como presidente. Aí, pouco tempo após as eleições, o exército, sob a liderança do general que eu tinha falado, Francisco Franco, se rebelou contra o povo e, no caso, se rebelou contra o novo governo. E a guerra civil como uma tentativa de golpe de Estado em 17 de julho de 1936. O que trazia esse conflito? De lado, os falangistas, e do outro, populares de esquerda. Os primeiros, os falangistas, tinham um apoio militar da Itália fascista e, infelizmente, da Alemanha nazista, que usou a Espanha como um centro de experimentação de suas novas e potentes armas. Então, já começa por aí, né? Estamos aí iniciando um pensamento já para uma guerra mundial. Então, esses grupos recebiam um pequeno apoio da União Soviética e das brigadas internacionais, que eram formadas por voluntários, operários intelectuais de outros países. Bom, em termos assim, vamos falar sobre países democráticos. Países democráticos como a França e a Inglaterra, por serem considerados democráticos, eles não envolveram em consequência nenhuma nessa guerra civil espanhola. Então já começa, eles não tinham interesse no momento, tá? Não havia um interesse desses países democráticos, ok? A guerra civil espanhola, só para vocês terem uma noção muito de catástrofe mesmo, deixou 1 milhão de mortes, incontáveis, desaparecidos também nos anos de combate. Bom, com a vitória de Franco, milhares de republicanos tiveram que deixar a Espanha para não serem presos ou mortos. Tá? Aqueles que ficaram, eles foram confinados em prisões e campos de concentração. Os prisioneiros de guerra, né? O general Franco e seus colaboradores implantaram uma variação do fascismo chamada do quê? De nacional-catolicismo. E isto passava pelo isolamento internacional do país, o que é uma retórica antissocialista. Tá? Bom, ainda continuando sobre a Espanha, ela conseguiu manter-se à margem da Segunda Guerra Mundial. Embora tenha vendido materiais para a Alemanha nazista e mandado uma força para lutar na União Soviética. Voltando de novo lá no general Francisco Franco, com a vitória dos falangistas, as forças desse general ocuparam toda a Espanha e deu início ao regime ditatorial, que ficou conhecido como franquismo. Bom, diante disto, o que significou? Significou o fim de eleições para o poder executivo, pena de morte para crimes contra a segurança do Estado, um predomínio da religião católica na vida civil e fora outras medidas, né, que foram implantadas, né? Aí nós temos a região da Catalunha, que é um país basco, né? Os idiomas locais foram proibidos, os símbolos regionais suprimidos, né? Que acontece até hoje, com o fim de garantir a liderança
Franco afastou todos os dirigentes que desejavam transformar o regime numa versão do fascismo italiano. Bom, nesta maneira, né, concentra os poderes institucionais em si, nele mesmo, no Conselho do Estado, isolando a Espanha no cenário internacional, galera. Então ele tirou a Espanha do cenário, né? Bom, Franco foi obrigado a realizar pequenas reformas políticas depois da Segunda Guerra Mundial e começou a receber ajuda no exterior. E, no entanto, manteve a censura. E dessa censura, a proibição de partidos políticos e o regime autoritário. A ditadura fascista do generalíssimo Franco durou até a sua morte em 1975. Após dessa data, a monarquia parlamentarista foi restaurada e uma constituição foi promulgada em 1978. Bom, essa guerra civil espanhola, ela tem um significado, certo? Então, esse significado, ele parte do princípio do quê? Que essa guerra tornou-se muito mais do que uma simples luta pelo controle do governo de um país. Por quê? As duas grandes correntes políticas do século XX, o fascismo e o socialismo, se enfrentavam num campo de batalha, que eram as duas correntes principais dessa época. Então, desta maneira, a guerra ganhou um significado de combate entre o fascismo e o quê? E a democracia. E além disso, os nazistas experimentaram várias táticas militares na Espanha. Então, por isso, muitos historiadores, e eu particularmente concordo com isso, apontam que a Guerra Civil Espanhola, ela, digamos assim, que ela foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma obra famosa, que é a obra de Guernica, que é sobre a Guerra Civil Espanhola, né? E essa obra, ela, no dia 26 de abril de 1937, ocorreu uma das maiores tragédias da guerra. Isso mesmo. O povoado de Guernica, localizado no País Basco, foi completamente destruído pelo bombardeio de aviões alemães, lá na legião de Condor, e enviados por Adolf Hitler para auxiliar as forças do tal generalíssimo Francisco Franco. Só que meses antes, o governo republicano havia pedido ao pintor, meses antes, Pablo Picasso, que fizesse um quadro sobre algum tema político, tá, para o pavilhão espanhol, lá na Exposição Universal em Paris. E essa obra, Guernica, que é uma obra de Picasso, retrata a destruição da cidade do mesmo nome. Bom, então para vocês verem um pouco da coincidência, o artista estava trabalhando nos esboços quando ficou sabendo sobre esse bombardeio lá na cidade de Guernica. Então, por isto, resolveu criar uma obra que retratasse este fato. Para vocês verem, né, que mais do que um quadro sobre os horrores da guerra, ainda bem que com o passar do tempo, Guernica se transformou num símbolo pela paz. Por que o professor falou sobre essa coincidência, né? Porque Pablo Picasso, quando foi, né, comunicado para poder fazer essa obra, eu penso que ele nem imaginava que ia acontecer esse bombardeio, mas enfim, aconteceu, né? Então houve também aí uma espécie de um truque, né? Como eu disse, os alemães se aproveitaram, né, da Guerra Civil Espanhola para a venda de armas, e
como eu já havia mencionado também, em concordância com outros historiadores, né, foi um passo aí para a Segunda Guerra Mundial. Tema esse que eu vou estar explicando na próxima videoaula, galera. Beleza? Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz e até a próxima aula, onde todos serão bem-vindos. Tchau, tchau, galera.